Como é que você está? Ai, que vendaval essa semana, hein? Quanta coisa aconteceu. E é justamente, talvez é por isso que eu fiquei pensando no vento. Como assim, pastor? Eu fiquei pensando porque eu tenho entendido que nesse tempo de pandemia, muita gente está deixando coisa ruim ser boa e está deixando coisa boa ser ruim. Pensa nisso. Deixar coisa ruim ser boa e deixar coisas boas se tornarem ruins. E o que isso tem a ver com o vento? Bom, vou fazer uma coisa para você pensar, porque daqui a pouco nós vamos para o louvor, e aí depois a gente volta nisso na reflexão da palavra. Qual que é a diferença entre um ciclone e uma energia eólica? Tá? Então, se você não sabe o que é o eólico, dá um Google aí rapidinho. Opa, mas você está usando o celular para assistir o culto, né? Então aguenta as pontas que daqui a pouco eu te explico, tá? O que é essa energia. Por que isso? Porque Eclesiastes capítulo 1, verso 6, ele diz: o vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Tá? Então vai pensando nisso, enquanto a gente vai orar agora, depois adorar o Senhor, mas já vai abrindo teu coração para uma reflexão sobre o vento, né? Nós vamos falar sobre vento hoje. Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer em nome de Jesus, porque o Senhor realmente é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos guarda. E eu peço, ó Pai, que nesse momento o Senhor leve cativo cada mente, cada coração. Eu sei que essa semana todo mundo foi bombardeado, e agora, segunda-feira, dia 27, é uma das datas agora para ser anunciado o que vai acontecer para frente. Há tantas incertezas, mas, ó Pai, eu peço que nós coloquemos essas incertezas de lado nesse momento, e nós possamos nos agarrar, abraçar uma verdadeira certeza. O Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos sustenta, e o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, e nós podemos declarar: obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco, e obrigado porque o Senhor tem sido o nosso castelo forte, a nossa fortaleza. O Senhor tem sido essa fortaleza no tempo difícil, e é por isso que nós te adoramos agora e vamos cantar louvores a Ti, e eu oro isso em nome de Jesus, amém. Abre teu coração agora para o louvor, canta junto, tá? E adora ao Senhor. Depois nós vamos voltar, eu vou voltar para a palavra, e abre teu coração depois então para a palavra também. Vamos adorar ao Senhor. Boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, eu espero que você esteja bem, aí onde você estiver, na sua casa, com a sua família. Apesar de toda essa situação que a gente está vivendo, eu espero que você esteja alegre, que você esteja buscando a alegria que vem do Senhor. Porque é isso que nós vamos declarar nessa primeira canção, que independente de toda e qualquer circunstância ou desafio que estejamos passando, creia que Deus ele está com você e que Ele vai te ajudar em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Amém? Então declare com alegria. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegra
alegrarei, todavia eu me 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 alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti, e eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser,
Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, e eu me rendo, e eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, vento de poder, sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim, faz teu querer, faz teu querer em mim, e eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Adorou? Cantou? Bênção. Agora vamos para a palavra. Como eu estava dizendo, a questão do vento é que o vento ele pode tanto destruir como ele pode ser útil. Quando eu estava falando de ciclone, que envolve tufão, furacão, essas coisas todas, de ventos de extrema alta velocidade, eles vêm para trazer destruição. E eu quero que você entenda esse conceito, não só no natural, mas eu quero que você entenda que há uma lição espiritual para nós aqui. Porque quando o vento ele encontra algum obstáculo, ele vai tentar passar por esse obstáculo. Algumas vezes ele consegue, algumas vezes não, dependendo da força desse obstáculo, ele desvia para lá ou para cá. Agora, ventos como num ciclone ou num tufão, num furacão, geralmente traz muito estrago, porque aonde o vento vai bater não oferece a resistência suficiente, acaba cedendo e acaba quebrando toda a quebradeira, como a gente vê muitas vezes no noticiário. Mas o que é energia eólica? Energia eólica, ela segue o princípio daquele catavento pequeno que a gente, como criança, você já usou, ou mesmo adulto, a criança muitas vezes põe para fora do vidro do carro, então mais vento, mais rápido. Então eles pegaram o conceito do catavento pequeno, fizeram uns enormes e faz o quê? O mais forte o vento, mais aquilo roda
Só que ele está ligado lá embaixo no gerador que transforma aquela força do vento em energia elétrica. Então por isso que eu disse que realmente um pode destruir e o outro pode ser útil. A energia eólica é útil, é muito útil, é uma forma de se produzir eletricidade. Só que a questão é como está sendo canalizado esse vento. Nenhuma energia em si só, ela é negativa ou positiva em si. Realmente a questão como ela é usada. Né? No caso das tempestades, de um ciclone, por exemplo, não tem como utilizar aquela energia. Ela só vem e ela bate e acaba destruindo um monte de coisa. Agora, a eólica, ela faz o quê? Ela foi desenhada para receber aquele vento e fazer toda a diferença. Então é por isso que eu quero que a gente volte lá em Eclesiastes capítulo 1, verso 6. Então se você tem a sua Bíblia ou quer abrir ali, mas enquanto você está abrindo, eu fui ver no dicionário, vento, ele, pelo menos o dicionário tem várias definições, mas tem duas que eu queria trabalhar aqui. Primeiro, o dicionário diz que vento é um ar em movimento e deslocamento. Então eu quero que você grave isso, movimento e deslocamento. Mas no sentido figurado, é uma influência, que também pode ser positiva, favorece ou prejudica. Mas grava isso, movimento, deslocamento, influência. Movimento, deslocamento, influência. Por quê? Voltando para o texto de Eclesiastes 1, como eu li lá, o vento ele sopra, né? Isso é NVI, diz assim: o vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas o quê? No mundo. Mas, o que diz Salomão? Seguindo sempre o seu curso. Isso me fez pensar, se vento é movimento e deslocamento, se vento é influência, como é que eu posso aplicar isso à minha realidade espiritual? Como é que eu posso aplicar também o fato que ele segue sempre o seu curso? Bom, primeiro é quem estabeleceu esse curso. É óbvio que a gente sabe que foi Deus. Eu entendo que Deus ele estabelece caminhos a serem percorridos e ele se movimenta nesses caminhos. E aí eu vejo que muitas vezes quando nós vemos Deus, né, e a gente pede para Deus sopra sobre a nossa nação, talvez o problema é que nós estamos pedindo que venha um vento fora do curso, porque Deus tem um propósito para a nossa nação, Deus tem um propósito para o nosso estado, Deus tem um propósito para a nossa cidade, Deus tem um propósito para a nossa igreja, e Deus tem um propósito para o núcleo mais importante. Comecei o caminho inverso, mas o núcleo mais importante que é a nossa família. Então, a primeira coisa que eu quero estabelecer é que se a ação de Deus é movimento e deslocamento, e é influência, e que Deus estabelece cursos para isso, Ele estabelece direção para isso, será que se nós não nos alinharmos àquilo que Deus está estabelecendo, será que nós não estamos fora daquilo que Deus tem? Mas segue em Eclesiastes, depois se você for lá para o fim, lá para o capítulo 11, já quase no fim do livro, lá no verso 5, declara uma coisa também muito interessante, que você vai ver que também usa a palavra vento. Eclesiastes 11, verso 5 diz assim: assim como é impossível entender o caminho do vento, como também é impossível o mistério do crescimento do bebê. Bom, isso era lá atrás, né? Que hoje a gente tem até videozinho, né, explicando tudo. Mas o que é a ideia aqui? Naquela época, duas coisas que não se conseguiam os sábios explicar era justamente o vento e como é que realmente um nenê é gerado dentro da barriga da mãe, dentro do ventre da mãe. Tá? Mas olha aqui que diz o verso, continua: também é impossível entender as obras de Deus, que faz todas as coisas. Então acho que estão duas coisas aqui importantes, não só essa frase obras de Deus, mas primeiro, que faz todas as coisas. Nós precisamos entender, irmãos, e se você, nesse último mês, as palavras que eu venho trazendo, né, vamos pensar nessa época da pandemia,
eu tenho entendido, e não foi de propósito, eu creio que é uma coisa do Espírito de Deus, vem numa crescente. E que crescente é essa? Ou a gente confia em Deus, ou nós não confiamos em Deus. Ou nós colocamos o nosso destino eterno, ainda da terra aqui, esperando a eternidade entrar, nós entrarmos para a eternidade, ou nós vivemos isso hoje aqui, nós vivemos isso através dos anos que nós permanecemos nessa terra, ou realmente nós não estamos entendendo o Evangelho. Porque eu vejo que muitas vezes, eu vejo muitos posts, eu vejo muito vídeo rodando, eu recebo muita coisa, e eu realmente confesso que eu não tenho aberto tudo não, porque não dou conta de tudo isso. Mas uma coisa tem me chamado a atenção, é que muitas vezes nós estamos nos preocupando mais com a opinião dos outros, do que nós estamos preocupados talvez em entender o que Deus está pensando de tudo isso. Porque Deus está sempre em movimento e deslocamento. Ele está sempre pronto para ser uma influência. Eu tenho entendido que talvez o maior papel que a igreja possa fazer é produzir movimento e deslocamento do Espírito de Deus, movimento e deslocamento realmente intercedendo pelo país, movimento e deslocamento de produzir, de trazer o céu para a terra. Mas muitas vezes eu vejo o quê? Eu vejo movimento e deslocamento de vídeos, eu vejo movimento e deslocamento de postagens, de eu acho e eu creio, mas muitas vezes eu não vejo postagens. Na verdade eu vi uma essa semana, onde realmente a pessoa foi muito honesta, mas ela trouxe o foco de volta para Deus. E isso me chamou também muita atenção. Por quê? Porque nós precisamos entender que as obras de Deus, para mim, dentro desse contexto que eu estou pregando aqui hoje, é a energia sobrenatural de Deus em movimento e deslocamento, trazendo uma influência divina sobre a terra. Vou dizer de novo, as obras de Deus é a energia sobrenatural do seu movimento e deslocamento, influenciando divinamente o que está acontecendo aqui nessa terra. Por que isso? E eu fiquei pensando nisso. Por quê? Porque é importante isso. E me veio à mente, eu creio que, orando, falei, Deus me dirige, eu creio que de propósito Deus me fez lembrar a história de Nicodemos. Então eu fui lá em João 3, se quiser abrir ali. Nicodemos é um estudioso. Eu creio que ele é um cara muito honesto e franco com a sua religiosidade. Ele está na busca de um entendimento, ele está numa dúvida cruel, e quando ele chega para falar com Jesus, ele expressa essa dúvida da forma que ele sabe. Mas é interessante que, mais uma vez, como Jesus faz muitas vezes, a pessoa pergunta A e Jesus responde B. Jesus já foi direto, já deu um chute na canela. Ele já chegou e falou assim: ô Nicodemos, você tem que nascer de novo. E Nicodemos, um conhecedor profundo da lei de Moisés, mas não um conhecedor da graça, ele já foi pensando e falou assim: mas peraí, como é que eu volto para dentro do ventre da minha mãe e nasço de novo? E é interessante que aí no verso 6, e eu estava lendo a nova versão transformadora, como eu leio várias traduções quando eu estou estudando, mas nesse caso, a versão transformadora me chamou muita atenção, que no verso 6 ela colocou da seguinte forma: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Vou repetir: os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. E aí eu comecei, eu acho, a conseguir ligar os pontinhos. Por que eu estava pensando em vento? Porque vento é um movimento e deslocamento, vento é uma influência, sim. Vento é mais para energia eólica do que é para um ciclone.
especialmente quando é o vento de Deus, quando é uma ação de Deus sobre a minha vida e a tua. Deus tem cursos que Ele já determinou, Deus tem cursos, direções que Ele já estabeleceu, que inclusive tem muito disso, já está expresso lá em Daniel e Apocalipse. Ele pegou do Gênesis e Ele traz até o Apocalipse, Ele traz um começo, mas Ele já delineou um fim. Nós não sabemos quando vai ser isso, nós não temos previsão. Já estão fazendo previsões, que Jesus vai voltar até 2028, ou não sei o que, foi uma que eu li esses dias. Nós não temos previsão, nós só temos um fato, que nós sabemos: Deus vai, através de Jesus, voltar à terra para buscar a sua igreja, a igreja que eu e você fazemos parte. Mas a questão aqui não é se vai voltar, não é quando vai voltar. A questão é você entender que, independente se você consegue ver lá na frente, se você vai estar vivo ou não para o dia que Jesus voltar, não interessa. O que você tem que entender, começando aqui e agora, é você entender que Deus, Ele esteve sempre, está e continuará estando até que tudo aquilo chegue no novo céu e na nova terra, lá de Apocalipse. Ele está em movimento, Ele está em deslocamento, Ele está influenciando, mas Ele quer usar eu e você como igreja. E eu quero desafiar a igreja hoje, para que nós possamos entender que o nosso papel é um papel não só de olhar para nós e talvez ficar com dó da gente, e porque eu estou em isolamento, porque eu estou isso, e começarmos a reclamar. Nós como igreja, nós não somos replicadores, encaminhadores. Eu não vivo só encaminhando coisas. Eu, como igreja de Cristo Jesus, eu preciso orar, eu preciso entender os cursos que Deus já estabeleceu, eu preciso entender a obra que Deus está realmente realizando, eu preciso começar a entender essa energia sobrenatural que Deus vem colocando em movimento e deslocamento. Eu não sei, eu não consigo enxergar isso, talvez, nessa atitude do ministro que pediu demissão na sexta-feira, e isso trouxe todo um desgaste para o fim de semana agora, e isso vai produzir resultados lá para segunda e a semana inteira. Mas eu tenho que crer como crente em Cristo Jesus, e você tem que crer como crente em Cristo Jesus, que não importa o que essas atitudes promoveram de movimento e deslocamento, o tipo de influência que isso pode trazer, eu e você temos que crer que o movimento, o deslocamento de Deus, que realmente a influência divina, ela é maior, mas Deus deixou eu e você para sermos representantes disso. E eu oro que eu e você, nós possamos nos colocar realmente como aqueles que não foram gerados por seres humanos, nós fomos gerados pelo Espírito Santo de Deus. A salvação alcançou a minha vida e a sua, a salvação transformou minha vida e a sua, a salvação veio para realmente alcançar e trazer diferença. A própria salvação é um movimento, deslocamento do Espírito Santo, da palavra sobre a sua vida, que te convenceu dos seus pecados, que te convenceu do que Jesus alcançou na cruz e na sua ressurreição, e você disse: eu reconheço meus pecados, entra na minha vida como Salvador, Senhor, e se torne realmente Senhor da minha vida. Isso tudo foi movimento de Deus sobre a tua vida, isso foi uma influência do Espírito Santo e da palavra de Deus sobre a sua vida. Só que esse movimento não acaba, esse movimento não cessa. Deus está querendo constantemente se mover sobre mim e sobre você. Deus está querendo realmente trazer sobre nós o fato que se há alguém que pode ser diferente, que possa fazer diferença nessa nação, é o povo de Deus. Quem pode marcar a diferença somos eu e você. Nós somos aqueles que realmente temos o vento correto.
Nós somos aquele que conhece o caminho do vento, porque nós conhecemos aquele que estabeleceu o curso do vento, porque nós conhecemos pessoalmente a Deus. Nós sabemos e nós podemos entender, como disse Amós, Deus não faz nada sem revelar antes aos seus profetas, e Deus tem falado através dos seus profetas, e muito do que tem sido dito daqueles que são realmente profetas de Deus, eles não são profetas do caos, mas eles também não são profetas como Deus já recriminou os profetas de Israel, que diziam, está tudo bem, quando não estava bem. Nós sabemos que há problemas, nós sabemos que há dificuldades, mas eu e você precisamos entender que Deus está nos chamando para nos posicionarmos, para nós participarmos do movimento de deslocamento e da influência que Deus quer trazer sobre a nação brasileira, e Deus quer levar para os 4 cantos dessa terra. O diabo está trabalhando, o diabo está tentando usar tantas coisas, não só no viés político, no viés ideológico, e no viés assim, o assado, mas eu e você, nós não fomos gerados por essas ideologias, e nós não fomos gerados por isso, nós fomos gerados pelo Espírito de Deus, que produziu vida espiritual em mim e você. Então que você levante, meu irmão, que eu levante, que nós nos levantemos para realmente poder dizer, oh Deus, obrigado Espírito de Deus, porque Tu produzistes, eu fui gerado para a vida espiritual, e o meu discernimento agora será espiritual, e eu vou começar a discernir as coisas espiritualmente. Eu não vou mais me guiar porque fulano, especialista, doutor, vídeo, post, falou isso, falou aquilo, e muito menos eu vou ficar encaminhando. Eu quero que você volte. Essa foi a razão dos 40 dias de oração e jejum. Essa tem sido a tônica que ficou estabelecida mesmo depois que encerrou os 40 dias. E eu sei que na minha vida eu tenho uma tendência a ser mais ciclone do que uma coisa eólica, né? Um catavento eólico, energia eólica. Eu sei que muitas vezes eu consigo ser mais um tufão, um furacão. E eu sei que você tem essa capacidade. Mas meu irmão, minha irmã, nós somos gerados pelo Espírito de Deus. Nós somos gerados por Deus. E essa geração espiritual, que foi justamente um movimento de Deus, pela influência do Espírito Santo da palavra, produziu algo tremendo sobre a minha vida e a sua. E eu quero que você entenda isso nessa noite. E antes de nós voltarmos para Eclesiastes 11, que eu quero pegar um quadro um pouquinho maior do verso 5, eu quero dar uma parada aqui e eu quero que você entenda uma coisa. O vento, ele pode ser útil ou destrutivo, como eu já disse. E ele tem um curso já estabelecido por Deus que nós não conseguimos entender. Mas como o vento, nós também podemos ser úteis ou destrutivos. O Senhor está nos chamando para nós sermos úteis, fazer a obra dele, mesmo não entendendo tudo. E eu quero que você entenda isso nesse momento. Se você está com a sua Bíblia, então vai lá, ou se você já está em Eclesiastes 11, nós vamos ler então agora o verso 4 a 6. Então, aqui em Eclesiastes 11, nós vamos ler o verso 4 a 6, tá? Eu só tinha lido o 5, então nós vamos ler o verso anterior e o posterior ao 5 também. Verso 4 diz assim: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Verso 6: plante de manhã a sua semente, mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Olha o verso 6: plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa,
pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Bom, vamos juntar tudo aqui. A gente já tinha comentado o verso 5, mas verso 4 é interessante porque ele diz o quê? Quem fica observando o vento não plantará. Interessante essa ideia, especialmente quando a gente tenta trazer isso para um entendimento espiritual. Se Deus está em movimento de deslocamento e Ele está trazendo influência, e por que então Salomão diz, não fica observando isso? Por quê? Porque justamente você não plantará. O não plantará implica em ação. Na verdade, se você ficar observando muito o vento, você não age, porque seu foco está desviado. Eu acho que isso tem sido um problema nessa pandemia. Muitas vezes nós estamos observando muito a pandemia, mas nós estamos esquecendo de plantar. Então eu quero que você comece a entender isso aqui nesses versos. E ele fala que quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então tem duas situações aqui muito claras no verso 4. Primeiro é plantar, e tudo que você planta você vai colher, isso é uma regra. Então ele já está pegando as duas coisas. Se você perde o tempo de plantio, você não vai ter o tempo de colheita. Mas se você pode até ter acertado no tempo do plantio, mas se você deu bobeira, ou seja, aqui ficou olhando para as nuvens, você esqueceu de colher e passou do ponto, você vai perder sua colheita. O que é o plantio que nós, igreja, precisamos fazer nesse momento? O que é a colheita que nós já podemos fazer, porque o plantio correto já tinha sido feito antes? Eu quero que você olhe para isso, eu quero que você ore para Deus. Cadê o plantio e a colheita que nós poderíamos estar fazendo na vida das pessoas, na vida dos nossos conhecidos, familiares, conhecidos, amigos, pessoas que porventura nós estamos ajudando, ou porventura que nós sabemos que estão precisando de ajuda, mas de repente ficou olhando para o vento, ficou olhando para a nuvem, nós não ajudamos. Então há muitas coisas que nós poderíamos estar fazendo como igreja, mas muitas vezes plantando e colhendo porque já foi plantado, mas muitas vezes tem certas coisas. Eu lembro uma história de plantação de batata. Tem um tipo de batata assim, que eles têm tipo 72 horas para fazer a colheita do campo inteiro. É um negócio assim, trabalha direto, porque senão eles perdem a colheita. É um negócio maluco, mas é assim, são leis da natureza, mas que se aplicam espiritualmente. E aí o verso 5, que eu já comentei, né? Do mesmo jeito que a gente não consegue entender o caminho do vento, e nem como é que o corpo é formado no ventre da mulher, né? É difícil compreender a obra de Deus muitas vezes, é difícil entender por que Deus fez uma reviravolta, né, na nossa política, e agora parece que sexta-feira está tudo a perder. Para nós crentes, irmãos, não está tudo a perder, porque nós estamos em Cristo Jesus. Não está tudo a perder. Se você está achando que está a perder, porque você está olhando as nuvens, o vento, ou você está olhando as nuvens, você não está plantando nem colhendo. E eu quero realmente chamar a nossa atenção. Por quê? Porque o verso 6, ele começa assim: plante. Porque se você plantar, você vai poder colher. Ele diz: plante de manhã e mesmo ao entardecer. Na verdade, plantio, pelo que pouca experiência que eu tenho de plantar coisa, tem horas boas para plantar. Eu acho que entardecer não é exatamente uma hora boa. Mas eu acho que aqui Salomão está dizendo isso por quê? Porque esse tipo de semear, e na verdade a palavra hebraica é semei, lance as sementes, lança sementes, mas lança sementes boas, lance as suas sementes. Você tem lançado as suas sementes nesses tempos de pandemia? E eu pergunto, que sementes você tem
lançado. Você tem lançado sementes que estão produzindo o movimento e o deslocamento de Deus, que está produzindo a influência que Deus quer trazer como um vento. Realmente Deus quer impactar nas suas palavras, nas suas ações e reações. Você tem sido vento, vento útil, vento eólico. Essa é uma coisa para nós pensarmos, porque ele diz, porque se você planta constantemente e você não deixa as suas mãos ficarem à toa, o que vai acontecer? Ele diz o quê? Pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Quer dizer, mais uma vez é incerteza, mas uma incerteza já um pouco mais segura. Por quê? Porque você semeou. Você semeou, então você pode ser que não dê fruto, mas como você está semeando para todo lado, algum lugar vai dar fruto. Então o que nós não podemos fazer é parar de semear. E o que nós mais precisamos fazer é semear coisas que vão produzir um movimento e deslocamento que Deus quer trazer, que Deus quer produzir na vida, seja da igreja, da família, da igreja, da cidade, da nação, do nosso estado, da nossa nação, desse mundo. Deus pode e quer usar a sua igreja, e a igreja é eu e você. Faz tempo que não faço, faz o dedinho, né? A igreja é quem? Sou eu, é você, a igreja é nós. E Deus está nos chamando para produzir movimento e deslocamento do Espírito Santo, influência espiritual profunda, que pode marcar, que pode fazer diferença, que pode realmente manter as coisas no curso e na direção que Deus tem. A direção de onde Deus está se movimentando é a direção onde você tem que estar. A direção aonde Deus está influenciando é lá que a igreja tem que estar. Deus estabeleceu o curso e direção. A obra dele, ele está fazendo. Mas apesar de nós não entendermos tudo, eu e você, meu irmão, precisamos semear onde Deus está. Então, ao invés de nós ficarmos publicando N coisas, fazendo coisas, o que Deus está pedindo de nós como igreja? Eu creio que a primeira coisa é orar. E a partir daí, nós vamos entender o movimento, o deslocamento que Deus está querendo produzir. E a partir daí, nós vamos poder trazer a influência de Deus. Você vê como é que nós estamos marcados. Muitos hoje querem ser influenciadores. Nós não somos influenciadores, a não ser que nós influenciemos mediante a influência, o vento que Deus quer produzir, a influência que Deus quer trazer. Você é um influenciador porque Deus está soprando, porque Deus está movendo, porque Deus está se deslocando sobre aquela situação. Seja isso, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, toma essa palavra que eu creio que o Senhor colocou no meu coração. Não é fácil, Pai, como ser humano, mas ela requer uma entrega para nós sermos realmente esses semeadores que foi pregado aqui. Mas, Pai, eu peço que pela ação do Teu Espírito Santo, o Senhor venha sobre nós agora, quebrando toda a cadeia, quebrando todo grilhão, quebrando todo pensamento que se levanta contra Ti, quebrando as fortalezas, quebrando o orgulho, quebrando os argumentos falsos e furados, quebrando realmente todas as artimanhas que têm sido colocadas em nossos corações, abrindo caminho, Pai, para que o Teu Espírito Santo
possa realmente mover sobre nós, levantar as nossas vidas, para que nós possamos entender onde o Senhor está movendo e por onde o Senhor tem se deslocado, e nós possamos nos unir ao Senhor, nós possamos ser influenciadores desse mundo, porque nós somos realmente canais da influência do Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para fazer diferença nessa nação, para fazer diferença nesse estado, para fazer diferença nessa cidade, para fazer diferença na comunidade onde nós estamos inseridos, na família que nós estamos inseridos, ao redor dos conhecidos que nós temos. Ajuda-nos, ó Deus, porque o Senhor é como um vento, mas o Senhor é um vento eólico, onde o Senhor produz uma energia que vai realmente seguir o teu curso e completar a tua obra, a obra que o Senhor deseja, e que nós façamos parte disso em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Meu irmão, leva essa palavra para o teu coração, medita. Como ela vai estar gravada lá no YouTube, depois se você quiser voltar, talvez você tenha que, a gente não é vaca, mas nós vamos seguir o princípio, de ruminar. A gente tem que ruminar em cima de certas coisas. Eu já estou mais tempo pensando nisso, mas acata essa palavra, leva ao teu coração, e que Deus te abençoe, Deus te dê a graça para que você possa cumprir tudo isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. O que fazer com essa palavra? Bom, o Espírito Santo vai te guiar. Eu tenho que aproveitar o tempo, como nós estamos aqui, e eu vou tentar ser bem breve nisso também. Eu quero só falar alguns avisos, porque eu preciso, como nós estamos a igreja reunida, realmente os desdobramentos do isolamento agora, elas vão para dentro, de maio, o próximo mês agora. Então eu creio que vai haver uma abertura gradativa. Agora, a questão dos cultos, eu creio que vai demorar um tempo para a gente voltar para os cultos. Não tem previsão exata ainda, tá? Então não especule, não fique pensando nisso. Só vamos ser igreja, tá? Como é que nós podemos ser igreja? Nós podemos ajudar pessoas, nós podemos, como levantar alimentos, como domingo que vem, é o domingo geralmente da nossa ceia, nós vamos participar da ceia do Senhor. Então eu quero que, como nós fizemos na entrega do jejum, durante essa semana você providencie pão e suco de uva, tá? Não substitui por suco de caju, suco disso, daquilo, tem que ser suco de uva, tá? Pedaço de pão e uva, providencie a quantidade para sua família, porque domingo que vem, quando nós formos fazer o culto, nós vamos participar da ceia juntos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, como é o nosso costume de fazer isso no primeiro domingo. Nós vamos também, como é costume, nós vamos, a gente sempre, no primeiro domingo da ceia, eu sempre falei para a gente não vir de mãos vazias, então nós vamos começar novamente a arrecadar alimentos, tá? Nós conseguimos, entre outras, naquela última arrecadação foram 18 cestas e praticamente todas, faltam poucas para já serem distribuídas, mas eu creio que nesses primeiros dias da semana agora já vão ser entregues, e eu quero mais uma vez agradecer. E se você tem como participar de novo, então a partir do domingo, dia 3, nós vamos começar para o mês de maio uma campanha novamente de arrecadar alimentos, e eu quero que você participe disso. Lembrando também que não esqueça de acompanhar a igreja nas mídias sociais. A igreja tem o Facebook, tem o Instagram, tem a página no YouTube, lá estão todas as mensagens, se você quiser ouvir alguma coisa ali. No site da igreja também tem
e aqui a informação que está aparecendo aqui na tela, o site ele também tem mensagens além do que está no YouTube, então sempre dá uma olhada ali, e não esquecendo que o WhatsApp da igreja é 991282641. Você pode mandar, né, notícias, tem pedido de oração, testemunhos, é importante testemunhos. Se você tiver algum testemunho, manda pelo WhatsApp para a gente ficar sabendo, tá? E vamos estar participando da vida da igreja dentro daquilo que é ser igreja de verdade, né? Porque a gente pensa muito em igreja como prédio, mas a igreja é eu e você, a igreja é viva, e a igreja ela pode ser igreja, ela está sendo igreja. Então faça a sua parte de ser igreja. Lembrando que nós temos álcool gel e álcool líquido ainda, que foi também doado, se você está precisando. Nós só não temos recipientes, porque são recipientes grandes, mas nós podemos encher os recipientes. É um recipiente que você trouxer, se você está precisando de álcool gel ou líquido, ambos 70%, e são hospitalar, então eles servem para tudo isso que a gente, das nossas preocupações da pandemia. E por último, se você ainda tem dúvidas sobre dízimos e ofertas, então se você é Bradesco, vai ser uma transferência direta, mas se você não é, então vai ter que ser um DOC e um TED. A informação está aqui também aparecendo aqui na tela, né? Então se você for dar seu dízimo, a sua oferta, então você pode fazer direto, ou, né, tem que ir num caixa eletrônico e fazer um depósito lá, tá certo? Mas seja fiel nisso também, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem sido fiel conosco. Então vamos agradecer ao Senhor, vamos realmente nos movimentar como igreja. Vier pessoas na cabeça, ora primeiro, mas depois manda uma mensagem, liga, vamos manter contato. Essa semana mesmo liguei para vários, e a gente vê como Deus tem sido bom, como Deus tem sido tremendo. E é isso que é ser igreja, a gente entender esse movimento e deslocamento de Deus, e como Deus realmente influencia a nossa vida de forma positiva, para que a gente possa honrar e glorificar a Deus. Que a paz de Cristo, realmente o consolo do Espírito Santo, e que o Deus Todo-Poderoso olhe sobre você durante essa semana e te guarde em saúde, te guarde na área financeira, que Ele sustente toda a sua casa, e que você seja abençoado em nome de Jesus. Vá na paz, boa semana, Deus te abençoe, Deus te abençoe.